Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar o irmão Gesiel para fazer a oração inicial. Ok, vamos orar então. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome pela graça desse dia que o Senhor nos concedeu. Amém. Amém. Seus cuidados Tu mesmo, pelo privilégio de estar aqui agora nessa hora da noite reunido para assim, mais uma vez abrir a Tua Santa Palavra. Amém. Para estudarmos, para aproximarmos mais de Ti, para ouvir a Sua voz, falar nossa mente, nosso coração. Amém. E assim, nos ensinar os Seus caminhos. Amém. Amém. Seja conosco que estamos aqui presentes, seja com aqueles que realmente estão ouvindo, ó Deus. Cuidem deles também, ajude eles, oriente-os para que eles sintam a paz que o Senhor tem a oferecer para a vida deles também. Amém. Seja com o irmão Rafael mais uma vez, seja com a gente que estaremos ouvindo aqui, perdoe nossos pecados e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, hoje nós temos a aula de número 23. Faremos uma síntese da aula 22 e entraremos em seguida na aula 23. As próximas 2 semanas eu estarei de férias, nós não teremos as aulas. Aí assim que eu voltar, chamo vocês novamente e nós estaremos dando sequência ao Escatologia versão 5. Na aula passada, nós estudamos dentro do contexto do Êxodo, aquele período que Moisés passou em cima do Sinai com Deus e recebeu a lei moral, os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, que envolve toda a orientação religiosa e civil para se legislar sobre Israel, e Moisés era o legislador de Israel. O irmão dele, logo em seguida, seria levantado como um sumo sacerdote, e a casa dele, que era da tribo de Levi, tanto Moisés quanto Arão, eles eram irmãos, mas Moisés foi selecionado como legislador, o irmão dele como sumo sacerdote, e a tribo de Levi toda foi escolhida por Deus para se tornar sacerdotes. Toda a descendência de Levi seria uma tribo dedicada ao sacerdócio de Deus naquele tempo, ao sacerdócio hebreu naqueles dias. Veja que dentro desse contexto, também entendemos como Torá todo o contexto que envolve os 5 primeiros livros da Bíblia, que envolve a história e tradições de Israel. E quando fala no Pentateuco, nós estamos de cara olhando para o Gênesis, que mostra a história do conflito, mostra a história não só da criação, mas mostra a história do grande conflito entre o bem e o mal. Quando ele se instalou aqui no planeta Terra, desencadeou e passou pelo dilúvio, depois vai lá em Abraão, onde Deus recomeça um pacto novamente com a humanidade, e vem até os dias de Moisés, aonde então estamos aqui, entendendo, analisando esse contexto. Rituais e cerimônias, né? Mesma coisa, foram também detalhadamente explicados e orientados nessas orientações que Moisés passou lá em cima. Outro detalhe que nós vimos na aula passada é que a lei de Deus e lei de Moisés às vezes é confusa, mal compreendida nas escrituras sagradas, principalmente quando entra no Novo Testamento. Abordamos a questão da forma de que a lei de Deus e a lei de Moisés, a Bíblia toda foi escrita no outro idioma. Não foi escrito no nosso idioma. Nós falamos português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Alguns poucos em aramaico. O Novo Testamento grego. O único escrito em aramaico do Novo Testamento foi o de Mateus, o que está lá em Cesareia, não o que nós temos aí encaixado. O que nós temos, que deu origem à Vulgata Latina, é um evangelho em grego, que é cópia de cópia. Mas o original encontrado nos manuscritos do Mar Morto, que está no museu em Cesareia, é aramaico.
Portanto, esse contexto, quando fala do idioma que tem tantas opções em português, para resolver uma palavra em grego, ou uma palavra em aramaico, ou uma palavra em hebraico, deixa um pouco vazio se olhar só o texto especificamente. Mas quando analisamos o contexto, dá para entender claramente se está se tratando de lei cerimonial ou de lei moral. Ou seja, se está se tratando de 10 mandamentos ou se está se tratando das leis de ordenanças, que no Novo Testamento assim foi chamada. Basta ler o contexto. Aí a gente vê direitinho. Quando fala dos sábados no plural, nós falamos dos sábados, das festas, no dia que caísse. Então, Colossenses 2,16 foi citado dentro desse contexto, que também está falando em lei que foi gravada na cruz, lei de ordenanças. Falou em maldição ou qualquer linguagem fora do contexto dos 10 mandamentos, claramente está encaixado com lei cerimonial. Agora, quando está se referindo a qualquer um dos 10 mandamentos no contexto, como citei o livro de Tiago, capítulo 2, verso de 8 a 12, o mesmo que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Então, o próprio contexto é bastante claro, está se referindo à lei de Deus. É bastante interessante observar esses detalhes para não ficar perdido na hora de ensinar a palavra. Para você ter convicção, ter segurança, basta analisar o contexto, você sabe se está falando de lei cerimonial, que é a mesma lei de Moisés, ou lei das ordenanças, leis estas que foram gravadas na cruz. Ou se está tratando da lei de Deus, que são os 10 mandamentos e são eternos, é a expressão do próprio caráter de Deus. Imutáveis. Inclusive, citei textos como Isaías 66, 22 e 23, do sábado que está à frente do nosso tempo, que vai continuar todo mundo guardando o sábado. No novo céu e na nova terra. Sábado não salva, a lei de Deus não salva, a Bíblia não salva, a religião não salva. Todos nós só somos salvos estritamente pela graça de Deus e justificados pela fé em Cristo Jesus. É incontestável, não tem nada que possa depor contra esse princípio básico. Na aula de hoje, o Êxodo, parte 4. Pela graça de Deus, vamos tentar passar a régua dentro do contexto do Êxodo hoje. As orientações dadas a Moisés lá no Sinai, se você observar lá em Êxodo, capítulo 25, o versículo 8 e o versículo 40, tem ali uma informação muito impactante sobre a questão do santuário. Presta atenção. Ali está dizendo, de cara, no verso 25, que era para ele construir uma ordem expressa, para que eles construíssem um santuário para Deus. E quando a gente fala disso aí, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 22, lá está comentando que Moisés ele foi educado em toda a ciência daquela época. Quando fala que ele foi educado em toda a ciência daquela época, entendemos logo que engenharia e arquitetura está dentro. Ele tinha pleno conhecimento de construção, de santuários, de tudo quanto é natureza, de palácios, etc. Toda a ciência, todo o conhecimento da cultura daqueles dias, não tinha nada que Moisés não entendia. Mas o que está sendo tratado aqui no verso 25 e no verso 40 de Êxodo é uma ordem expressa de que eles deveriam construir, e como lá no verso 40 fala de um detalhe muito peculiar, presta atenção, Moisés, é para você fazer exatamente o modelo que no monte te foi mostrado. Peraí. Aí não está falando que foi mostrado um projeto para ele, não. Não foi mostrado um desenho para ele. Aí está falando que foi mostrado um modelo. Ele viu um modelo de santuário. Irmãos, isso é algo muito curioso. Lembra dos estudos passados que nós fizemos? Apocalipse, capítulo 21, verso 22, João comenta claramente aí que nela, nessa cidade santa lá do céu, não vi nela santuário. Então, isso aí é bastante curioso. E lá no livro de Hebreus,
fala que houve um santuário que não foi construído por mãos de homens, mas pelas mãos do Altíssimo, pelo próprio Deus. Mas nós estamos tratando aqui agora de Êxodo 25:40, de um modelo que foi apresentado para Moisés, que era para ele fazer idêntico. Ou seja, estava vendo algo no tamanho natural, com móveis representativos que ele faria de cá. E ele estava anotando tudo que era para ser feito, mas ele viu um modelo ambulante. Quando nós estudamos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, sobre aqueles querubins, nós vimos que alguns deles tinham um emblema de boi. E nós vamos ver aqui no estudo de hoje que o boi era usado para sacrifício em favor do sumo sacerdote nas cerimônias. Então, um dos emblemas que tinha nos querubins era, que identificava a missão de voo, era a cara de boi. E o que tinha cara de boi, nós estudamos na aula relativa a isso, que se tratava de querubins que prestavam serviço pelo santuário. Então veja que é coisa interessante, hein? Entender isso aí. E por outro lado, o que não tinha o emblema de boi, ele tinha o emblema de querubim. E aí nós vimos que se trata do querubim de guarda, de proteção. Então são coisas distintas. Então o que nós estamos vendo aqui é só uma curiosidade. Moisés viu algo em tamanho natural. E lá em cima do monte, que é aí que está dizendo, não foi eu que escrevi, está escrito aí. Então é uma curiosidade muito interessante ficar ligado nisso aí. E no verso 9 do capítulo 25 de Êxodo, fala dos móveis que ele viu lá e que ele faria relativamente parecidos. A questão é que o que ele viu lá era algo definitivo. O que ele construiria seria transitório, seria passageiro, que seria figurativo. Um móvel muito curioso que ele viu lá, que era o trono de Deus, era parecido, foi a arca, que nós temos aí no verso 10. Ela tinha 1,25 m de comprimento, por 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Era feita de madeira de acácia, revestida de ouro. E a tampa dela, que era chamada de propiciatório, a parte de baixo fechava e a parte de cima ficava um beiral, onde, durante a cerimônia do dia da expiação, que era um dia que representaria juízo para Israel, seria aspergido o sangue do bode expiatório, que faria expiação pelos pecados acumulados no santuário, que nós vamos estar vendo daqui mais um pouco. E acima desse propiciatório tinha uma luz viva da presença de Deus, chamada Shekinah, que é a presença do Deus vivo. E nesse lugar santíssimo, onde ficava a arca e esse Shekinah, somente o sumo sacerdote, uma única vez no ano, poderia entrar lá dentro, que era o dia da purificação do santuário, que nós vamos estar observando esse detalhe daqui para frente. Interessante que Apocalipse capítulo 15, verso 5 e Apocalipse capítulo 11, verso 19, comenta que essa arca revestida de ouro e tal, que até na aula passada comentamos também, que muitos vivem procurando ela por aí afora, mostra ela lá no céu. A arca do testemunho, aberta. A questão da estrutura do santuário, do tabernáculo, dessa habitação de Deus, que Deus queria morar conosco, e a igreja era para isso. O que Moisés viu lá nesse modelo, não tinha pátio. Pátio foi acrescentado aqui por orientação de Deus. Ele viu lá um santuário que tinha lugar santo e lugar santíssimo. Foi isso estritamente o que ele viu. E essa estrutura que ele viu lá passaria por 3 fases da sua história: provisória, temporária e conclusiva. Essas 3 fases. Na provisória, tabernáculo, tenda, provisório, até quando pudesse construir a alvenaria, que seria temporária até o véu do santuário rasgar de cima e baixo, onde o próprio Messias cumpriria a parte que fecharia essa estrutura ritualística por completo. E a parte conclusiva, o santuário que Cristo entraria após a sua ascensão. E de forma conclusiva ele fecharia o plano da redenção. Por isso que João, quando ele viu a Nova Jerusalém,
ele comenta claramente que o santuário que tinha lá certamente foi para um museu. Lá não vai ter mais, porque a partir do momento que ele fechar a história do grande conflito entre o bem e o mal, não vai tratar mais de assunto de pecado, porque não vai existir pecado. Não vai existir mais morte, nem pranto, nem dor. Então, essa estrutura conclusiva dele, a que Cristo morreu para salvar a mim e a você, também terá cumprido a sua missão, desempenhado o seu papel. Porque o santuário foi feito exclusivamente para poder tratar do assunto da transgressão, do assunto do pecado. A partir do momento que o grande conflito fechar, encerrou tudo. Após, isso é claro, após o novo céu e a nova terra. Aí não tem mais essa questão. E nós estudaremos em detalhes, aprofundando nessa questão aqui na terra. Tudo o que aconteceu então no santuário terrestre, e entenderemos na próxima aula, que já entraremos na maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, todo o contexto profético embutido nos 2.300 anos de cadeia profética da Bíblia Sagrada. Estaremos entrando na aula seguinte. Boa noite. É interessante saber que o santuário é uma criação exclusiva para o plano da salvação, né? Plano da redenção. Exatamente. Exatamente, está corretíssimo. É exatamente isso. E é um lugar onde Deus expôs o amor dele de uma forma sem igual, porque o sangue do Filho dele foi o que resgatou a mim e a você. E vai nos redimir um dia. Nós receberemos a condição de raça pura, novamente, que é o projeto original da criação. Nós deixaremos de ser raça caída, deixaremos de ser mortais, receberemos o dom da imortalidade, graças ao projeto da redenção. É isso que Paulo trabalha lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele trabalha todo o capítulo com relação à ressurreição, espelhado na ressurreição de Cristo. E aí ele projeta tudo no futuro, aonde o que é corruptível será revestido pela incorruptibilidade, o que é mortal será revestido pela imortalidade, que é o projeto original da criação. Muito bem. Inclusive, quando esse santuário fosse substituído, a parte de tenda, quando ele chegasse à terra prometida e fosse substituído por alvenaria, o primeiro projeto desenhado para ele, baseado na tenda que existia, foi Davi que fez. Só que Deus não permitiu ele de construir, porque ele era um indivíduo guerreiro, tinha derramado muito sangue. O filho dele foi quem foi autorizado a fazer, que foi Salomão. Salomão construiu. Esse santuário, nós vamos estar estudando depois, na próxima aula, que ele também, o que Salomão construiria, seria destruído. Depois ele seria reconstruído por Zorobabel, e ele seria reformado mais tarde por Herodes o Grande, por volta do ano 60 a.C. E seria novamente destruído lá no ano 70 da era cristã, por profecia do próprio Cristo e de Daniel também. Na realidade a profecia foi de Daniel, Cristo só confirmou a profecia de Daniel. Quem profetizou a destruição do santuário foi o profeta Daniel. Jesus até chama a atenção, lê, sabe e entende, para o que disse o profeta Daniel. Quando a abominação da desolação estiver em lugar santo, está lá em Mateus capítulo 24, verso 15. Jesus chamando a atenção para o livro de Daniel. Vamos entrar então na questão do santuário e seus rituais. O santuário, a tenda, como eu disse, dividido em lugar santo e lugar santíssimo. No lugar santo tinha a mesa com os pães, representando Jesus, o pão da vida. Tinha os castiçais, os 7 candeeiros, representando Jesus, a luz da vida. Tinha um altar de incenso, bem próximo ao véu que dividia o lugar santo do Santíssimo. Alguns estudiosos projetam esse altar de incenso para o lado do lugar santíssimo, e não no lugar santo. Mas, ao que tudo indica, ele estava realmente
próximo ao véu do santuário, para o lugar santíssimo. Até porque o que ele representava era a intercessão de Cristo. E a intercessão de Cristo pelo Novo Testamento, nós entendemos claramente, pela revelação sagrada, que Cristo, quando saiu daqui da terra, começou exatamente esse trabalho de intercessão por nós. E ele começou no lugar santo. E ele só passaria no lugar santo para o Santíssimo quando terminasse esse trabalho de intercessão, ou seja, quando iniciasse a obra de purificação do santuário, que nós estaremos estudando na aula que vem, que representa juízo. Que nós já vamos ver isso aqui hoje, na questão do santuário hebreu. Do lado do lugar santíssimo, então, nós tínhamos ali a arca que guardava dentro as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Araão que floresceu e um pote com maná. O propiciatório, que era a tampa da arca, e o Shekinah, que era a presença viva de Deus. Em volta, foi orientado então que se fizesse um pátio. E lá no pátio se colocaria um altar de sacrifício, bem lá no meio do pátio. Logo atrás uma pia. O altar de sacrifício representava a cruz de Cristo, porque Cristo morreria no pátio. Por que no pátio? Porque o pátio representava o planeta Terra. Os pecadores arrependidos iam para o dia da expiação para ficar lá no pátio, para aguardar a manifestação de Deus de purificar o santuário. Nós vamos comentar agora mesmo. Então, o pátio representava o planeta Terra. O planeta Terra é onde tem pecadores. No céu não tem pecadores. No santuário celestial não tem pecadores. Só na terra. Então, por isso que no santuário celestial não tem pátio. Tem lugar santo e santíssimo. O pátio foi um acréscimo ordenado a Moisés que se fizesse aqui para que o povo pudesse vir comungar com Deus. E no altar de sacrifício que tinha lá, tinha os demais rituais que nós vamos estar comentando em seguida. Então a pia atrás representando Jesus, a água da vida, e sucessivamente as demais cerimônias todas passavam por aquilo ali. Então os 3 principais rituais que tinham era o sacrifício contínuo, o primeiro deles. O que é sacrifício contínuo? Todo dia, de manhãzinha e à tardezinha, sacrificava um cordeiro em prol de todo Israel, da família do sacerdote que fazia esse ritual, como de todo o Israel. Todo dia, de manhã e à tarde. Esse sacrifício contínuo, representando a disposição de Deus em nos perdoar o tempo todo, de olhar por nós o tempo todo. O segundo tipo de sacrifício pelo pecado. Esse sacrifício pelo pecado tinha os dias certos das reuniões, aonde as pessoas traziam as suas ofertas de acordo com os seus pecados e apresentavam, porque sem sangue não há remissão de pecados. Eles tinham que entender, como Adão já foi orientado na saída do Jardim do Éden, onde o próprio Deus sacrificou o primeiro cordeiro, mostrando para eles que o inocente ia pagar pelos pecadores, que o filho dele viria mais tarde passar por aquilo ali, que pecado traz morte, morte de inocente. Então veja que é uma coisa muito séria. Eles tinham que entender o sacrifício de Cristo ali, se preparar para receber o Messias, porque o que ia acontecer lá no Calvário era algo de muito impacto no universo. Deus, Pai, ia entregar o seu Filho para resgatar as criaturas que Ele criou um dia e que quiseram receber salvação. Então, isso é algo muito impressionante. O sacrifício pelo pecado acontecia, então, onde eles colocavam a mão na cabeça da vítima, do cordeiro, confessava ao sacerdote os seus pecados e mostrava que estava cumprindo a lei de Moisés. Tipo, roubou uma galinha, tinha que devolver uma galinha com 3 pintinhos. Um exemplo, a lei de Moisés exigia que houvesse reparação de danos, seja materiais, seja morais. Fazia parte da legislação, era acoplada à administração civil e religiosa. Enquanto Deus dirigia o seu povo, política e religião andavam lado a lado. Aí quando mais tarde resolveram optar pela monarquia, aí Deus separou, não. O rei cuida de assuntos do império, o sacerdote continua cuidando de assuntos do santuário. Política e religião não se misturaria mais. Misturou, é besteira.
é o que nós temos lá no Apocalipse. Depois nós estaremos estudando mais tarde. Besta é a união de Estado e Igreja. Justamente a mistura de política com religião. Misturou é besteira. Está formando a besta. Então, é uma profecia pesada que nós vamos estar estudando mais tarde. Voltando para o contexto aqui da aula, Gisiel. A questão do santuário. A pessoa poderia ir lá mais de uma vez no ano pedir o perdão? Pô, é normal. Quantas vezes ele pecasse, ele já passava a mão no cordeirinho e já levava. E tinha outras ofertas que eles traziam também, de pombinha, de coisas menores, etc. Então existia uma relação muito ampla de confraternização e de ritualização para eles se livrarem dos seus tropeções ou dos seus pecados. Tá? Então isso acontecia constantemente em reuniões que tinha toda semana para esse propósito. Edmilson, você queria comentar alguma coisa? O que me chama a atenção é os detalhes do santuário, né? Do que Deus pediu para Moisés fazer. E a Bíblia não relata queixa de que foi feito com relaxo ou de uma maneira que Deus não pediu. Era tudo certinho. Tudo certinho. Inclusive os horários de sacrifício, pela manhã às 9 da manhã, à tarde às 3 da tarde, que culminaria também com o sacrifício de Cristo no dia da sua morte, que foi colocado na cruz às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. São coisas interessantes que me chamam a atenção sobre isso aí. O fato é que realmente Deus, ele sempre foi organizado. Cristo, inclusive, lá na sepultura, fez questão de dobrar a sua roupa. O pano com que foi envolvido o corpo dele para levar ele para a sepultura, quando ele ressuscitou, ele foi, tirou esse pano e dobrou todinho. Com certeza recebeu uma roupa bacana para ele seguir em frente e completar a sua obra. Inclusive ele iria no céu, ele encontrou primeiro com alguns discípulos. A primeira delas que ele encontrou foi Maria Madalena. Ele disse para ela que ele ia encontrar com eles lá na cidade, mas antes ele ia encontrar com o Pai. Ele ia lá no céu e voltava. E deixou lá arrumadinho. Então ele sempre foi muito organizado, o Pai é organizado, Deus é organizado. Nós é que somos meio mulambados, meio relaxados. Gosta de fazer o trem meio de qualquer jeito, mas Deus é muito correto, faz tudo certinho e aprecia tudo correto. O terceiro tipo de ritual que acontecia, nós estamos falando dos principais, era o ritual da expiação. Esse ritual da expiação, irmãos, é algo muito interessante. Números capítulo 29, do versículo 7 ao 14, no versículo 7 especificamente, fala a data certinha que era para acontecer o dia da expiação. Dia 10 do sétimo mês. Sétimo mês do calendário hebraico é o Tirse. Tirse é outubro, 10 de outubro. Mas olha que curiosidade interessante. Se você analisar esse contexto aí, de Números 29, você vai ver que tinha 3 festas importantíssimas e que tem um cunho, um perfil escatológico muito grande até hoje, nesse mês. A primeira delas era das trombetas, que era no dia 1º. No dia 10 era a da expiação e no dia 15 a dos tabernáculos. Olha que curiosidade mais interessante. A das trombetas, nós comparamos com as trombetas, com as 7 trombetas apocalípticas. A última delas vai estar abrindo a liberação das pragas caindo sobre a terra, porque está avisando que o juiz de Deus está chegando. As 7 trombetas vêm na sua história contando, preparando a humanidade que o juiz de Deus vai descer. O veredito de Deus vai descer. Então era para o povo se reunir, se congregar, se manter unido, se manter congregado, não só como indivíduo, mas como igreja. Porque logo, logo aconteceria o quê? O juízo. Que as próprias trombetas anunciariam. O dia 10 do sétimo mês seria o juízo propriamente dito, então, para os hebreus. Mas do ponto de vista escatológico, para nós vamos estudar mais tarde, dentro dessa maior cadeia profética dos 2.300 anos, que no dia 22 de outubro de 1844, árabe, em território egípcio, em território moabita, amonita. Mas se você for analisar com a quantidade de pessoas que morreram, é pouco território para muita gente. O espaço é longe demais lá. Nós estamos falando em linha reta do Egito, lá são 600 quilômetros, irmão. Presta atenção.
você andar essa distância. Que era E fazendo o êxodo do jeito que eles fizeram, eles andaram mais de 2.000 quilômetros. Fazendo do jeito que eles fizeram para chegar lá a primeira vez. Depois eles perderam e ficaram tocando de roda o tempo todo. Até que chegaram de novo lá na região de Gilgal, se estabeleceram, mas já com Caleb e Josué na liderança. Josué era o legislador que substituiu Moisés. E Caleb ocupou o comando do exército de Israel. Era o testa de ferro, realmente, do Israel em todas as batalhas. E Caleb e Josué entraram na terra prometida, com a geração nova. Mais de 2.400.000 pessoas entraram na terra prometida. Êxodo 18, de 14 a 27 também, apresenta uma coisa muito interessante que aconteceu quando eles ainda estavam lá no Sinai, que foi a visita de Jetro. Jetro, orientado por Deus, que era sacerdote do Deus Altíssimo e não era levita, mas já servia a Deus como sacerdote, lá em Midian. Esse indivíduo foi usado por Deus para dar uma orientação administrativa fantástica para Moisés, em dividir chefes de 1.000, de 500, de 100, de 50, e isso foi uma coisa que aliviou por completo o peso administrativo de Moisés. Porque Moisés estava com a sobrecarga estafante, que não conseguia levar avante nada, porque tudo vinha para ele, todo tipo de problema. E aí passou a vir só os casos mais graves, só os casos que eles não conseguiam resolver. Aí foi onde iniciou o processo de ter juízes, né, diante de Israel, que esses juízes mais tarde, inclusive, quando entraram na terra prometida, é que passou durante mais de 400 anos a governar Israel lá na terra prometida, já estabelecido. E aí até que o último deles foi o profeta Samuel, o último juiz, e aí eles pediram que colocasse o rei. Aí começa o processo de monarquia de Israel, sendo Saul o primeiro rei. Que por sinal, Saul foi uma lástima, né? Foi uma tristeza. E só 3 reis governaram Israel como um todo. Saul, Davi, e Davi não era filho de Saul. Saul fez tanta bagunça que teve que ser cortado com família e tudo. Saiu do ar. Davi entra, e aí não foi o filho primogênito de Davi que governou, foi o caçula, Salomão. Então você vê que foi uma coisa totalmente fora do contexto normal, o que aconteceu para Deus conseguir ajustar um rei que desse conta de governar Israel. E quando Salomão morreu, o reino foi dividido, 10 tribos ficou com Jeroboão e 2 tribos ficou com Roboão. Pronto, daí para frente a inimizade entre samaritanos e judeus. Israel, os 10 tribos, com sede em Samaria, e Jerusalém, Benjamim e Judá. Jerusalém é a sede dos judeus. Irmãos que fizeram inimizade e foram o resto da vida, aquela inimizade tremenda, e até nos dias de Cristo tem relatos na Bíblia Sagrada da inimizade entre judeus e samaritanos, judeus e israelitas. Outro ponto interessante também, que nos lembra Números capítulo 20, versos de 8 a 13, e Êxodo 32, 19, tem o relato de que Moisés esquentou a cabeça algumas vezes. Quando ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos, quando ele feriu a pedra 2 vezes, que era só para tocar na pedra, e ele esquentou a cabeça e fez aquela feiura toda. Deus não pôde permitir ele entrar lá dentro, porque ele daria um mau exemplo para quem fosse continuar liderando Israel, como se Deus pudesse aceitar ser humano, mortal, dar birra na frente dele para conseguir as coisas, na base da cabeça quente. Então Moisés, exemplarmente, não pôde entrar na terra prometida por isso. Mas é interessante que lá em Deuteronômio capítulo 34, versos 5 ao 7, quando Moisés morreu, a sepultura dele desapareceu. E lá em Judas, verso 9, mostra a ressurreição dele. O arcanjo Miguel ressuscitando ele, que o arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Miguel é uma pergunta no hebraico: quem é como nosso Deus? E arcanjo, príncipe, filho do Altíssimo. Arcanjo Miguel, sobra para quem então? Só tem um arcanjo no universo. Biblicamente, filho de Deus. No verso 10 do capítulo 34 de Deuteronômio, fala outro detalhe: nunca surgiu outro profeta como Moisés na face da terra. Então, veja que coisa interessante. Moisés, Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas,
apresenta a transfiguração e Elias e Moisés vindo visitar Jesus lá no Monte da Transfiguração. Elias viveu 1000 anos antes de Cristo, Moisés 1500 anos antes de Cristo. Moisés foi ressuscitado, por isso estava ali, e Elias foi visto no carro de fogo. Os dois vêm representando os dois grupos que serão arrebatados ao céu ao encontro com o Senhor nos ares. O grupo de arrebatados que não provarão a morte e o grupo de arrebatados que sairão dos sepulcros, já purificados, revestidos da imortalidade. Lucas 9, de 28 a 30 é onde está o texto de Moisés junto com Elias visitando Jesus. Então esses dois indivíduos, Moisés e Elias, representaram lá na transfiguração os dois grupos que irão ao encontro com o Senhor nos ares. Agora, temos marcas tristes de rebeldia do povo de Deus lá no deserto, onde 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, Paulo fala do exterminador, que o tempo todo eles conviveram com ele lá. Era rebelar contra Deus, Deus liberava o exterminador para dar um limpa na turma. Então, várias pragas do gênero aconteceram, como aquela do bezerro de ouro e outras mais, só que lá o próprio Moisés atuou como exterminador, ele e alguns levitas. Mas em quantas e quantas pragas que aconteciam, que simplesmente saía brotando e pingando e morrendo. Ou Deus mandava serpentes, ou praga, literalmente doença, exterminador, estava solto. O mesmo exterminador que está por aí, né? Está lá na beira da estrada, um ônibus vai bater lá com a carreta, então aí morre tantos, escapa tantos. O avião que cai, a mesma coisa. Então Deus não autoriza a morte de certas pessoas que não cumpriram a missão. E autoriza daqueles que já não tem jeito mais, ou já cumpriu a missão. Então, no acidente, quem é que atuou? O exterminador. Houve fatalidade? Foi o exterminador. Não significa que o exterminador está fazendo uma obra má. Está fazendo a obra de Deus. Os que cumpriram a missão já descansam, salvo. Pronto. Os que não cumpriram com a missão, vai, entre aspas, descansar perdido, para um dia ser ressuscitado e liquidado no sopro do fogo de Deus, para todo sempre. Observe que Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, está comentando sobre essa relação de Israel no deserto, provocando o tempo todo a ira de Deus, e quando provocava, batia de frente com o exterminador. Vamos ver algumas rebeliões fatais. A do bezerro de ouro deu mais de 3.000 pessoas. Nós já comentamos na aula passada. A nível das serpentes, lá no capítulo 21, do verso 4 ao verso 9, morreu milhares e milhares de pessoas. Números 16, de 28 a 30, Números 16, de 28 a 50, a rebelião de Coré. Irmãos, essa aí pegou feio. De cara, a terra abriu a boca e tragou toda a casa, 250 pessoas de mar e cuia, com tenda e bens e tudo que possuía. 250. E logo em seguida, teve mais rebelião, na sequência dessa mesma, e aí morreu mais 14.700 pessoas de uma vez. É o que nós temos do verso 47 ao verso 50. 14.700 pessoas de uma vez. O que nós estamos vendo aí, meus amados? Esse exterminador que atuaram ali, amanhã, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, vai ser uma coisa tão terrível que Jesus falou que as pessoas vão desmaiar de terror. Mas uma coisa é desmaiar de terror, a outra vai ser executada pelo resplendor da vinda de Cristo, onde as pessoas serão exterminadas literalmente. Vai cair os seus corpos sobre a terra, que nem sepultura vai ter para eles. Como o profeta Jeremias, vai ficar igual estrume sobre a face da terra durante 1000 anos. Depois de 1000 anos a cidade santa vai descer, eles estarão ressuscitados, Deus terá ressuscitado eles no final do milênio. Passa um pouco de tempo, a cidade santa vai vir, e aí o que vai acontecer? Ressuscitarão, sob o comando de Satanás, inclusive estarão de frente, cercando a cidade santa, onde serão executados. Deus terá ressuscitado eles, mas eles serão exterminados junto com Satanás, e todos os ímpios de todos os tempos serão exterminados para sempre. E nós estaremos estudando em detalhe mais tarde sobre isso. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o que nós estudamos no fechamento do Êxodo
sejam lições de impacto para a nossa vida e da nossa relação, não só de nós para com Deus, mas de nós, de uns para com os outros. Nós temos um lugar no corpo de Cristo. Nós representamos algum membro do corpo de Cristo. O meu limite termina onde começa do outro. Então todos têm o seu lugar na obra de Deus. E é com muito amor, com muito respeito, com muita humildade e carinho, é que nós vamos abraçar essa obra juntos, como igreja e como indivíduos, e cumprir com a missão que o Senhor nos tem confiado. Amém. Vamos encerrar com oração? Santo Deus, muito obrigado por nos mostrar na Tua Palavra a seriedade do nosso compromisso como indivíduo e como igreja diante de Ti e diante dos homens. Amém. Capacita-nos, Senhor, a cumprir com as orientações que Tu requer de cada um de nós. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. E que naquele grande dia, Senhor, nós e nossos lares representados de todos os que se envolvem na Tua causa na face da terra e na faixa do conflito, que todos possam ser contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. É o que lhe suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.